Pode marcar o podcast com contexto e direto. Porque marca, tem que marcar. Hoje aqui, no nosso primeiro episódio desse projeto especial aqui no Mana, com o cara que nunca assinou a carteira, nunca quis, e logo depois de se formar ele abriu o seu primeiro negócio, que era uma cafeteria pequena. O público foi chegando, foi pedindo, foi mostrando o caminho. Hoje, 15 anos depois, ele toca um grupo com 8 marcas aqui em Salvador, entre elas Humana, onde nós estamos, e é um cara que eu conheço, que eu sei que ele vive na prática o que ele prega. Ele tem uma frase que para mim é maravilhosa, que é: não queira pouco. Campeão baiano de tênis está aqui, multi-empreendedor serial, Gustavo Nilo. Muito obrigado. Prazer, Kerk, lisonjeado pelo convite. É uma honra participar desse projeto contigo, literalmente na minha casa. Então fique muito à vontade como eu estou aqui e vamos nessa. Pode chegar. Eu vou começar, eu acho que com essa primeira pergunta. Assim, eu pesquisei muito assim, sobre o Gustavo, a gente tem conversado já há algum tempo e eu valorizo muito as pessoas que andam como fala. E eu sei que você é esse cara. Eu conheci você dentro do esporte e aos pouquinhos a gente foi tendo novos encontros, teve novas possibilidades de se conhecer. E a saber da sua história, eu achei interessante isso, porque a minha geração, na minha idade, você está perto dessa idade também, nós normalmente trabalhávamos, né? A gente trabalhou em shopping, trabalhou em vários lugares. E como foi essa história de tão cedo empreender e montar um negócio assim logo de cara, com pouca experiência de mercado? Eu acho que talvez sua carteira deve ser limpa, inclusive. Eu não tenho carteira, acredita, cara? Nunca fiz. E é engraçado, Fábio, porque eu não me recordo de quando criança pensar no que eu queria ser quando crescesse. Tanto é que eu fiz administração, que é um curso mais amplo. Minha família toda veio do direito, então eu sou a ovelha negra da família, tô brincando. E assim que me formei, um pouquinho antes, eu estagiei no Instituto Banco Real, que mais tarde foi comprado pelo Santander. E meu pai tinha um ponto que ele falava para mim: filho, abre alguma coisa ali, abre alguma coisa ali. Então, 3 meses estagiei e já abri o Preto. Com 23 para 24 anos, foi literalmente uma escola, meu primeiro negócio, e já duram 16 anos. É um orgulho imenso o Preto. É a primeira marca, então é aquela que a gente ainda tem uma paixão grande. E de lá para cá, muita coisa rolou. São mais de 400 funcionários, mais de 8 marcas, mais de 3 operações, algumas marcas já vendidas. E, resumidamente, é isso. Não tive carteira assinada, cara. E de onde é que veio esse primeiro nome, assim, para poder falar? A gente vai chegar lá, mas falando assim, o nome da cafeteria Preto provavelmente tem a ver com café? Sim, a essência do Preto é uma cafeteria. O Preto vem do Preto Café. Inclusive, a marca é muito legal. Se você puder botar aqui o ozinho da marca. O rapaz, quando foi fazer a marca, falou assim para mim: Gustavo, sua marca está pronta. Aí eu falei: como assim, rapaz, minha marca está pronta? Ele foi lá, Fabão, pegou o café e levantou. Essa borrinha que ficou aqui é a marca do Preto. Foi a primeira. Então, o Preto era uma cafeteria e o público foi me mostrando que ele queria beber, o público foi me mostrando que queria outras coisas. Então, como o espaço era muito pequeno, já era um sucesso como cafeteria, eu fui trocando, né? Tirei o expositor de torta para botar uma chopeira, tirei a cafeteira para colocar o poder de gelar canecas. A gente foi se tornando uma choperia e hoje o Preto é a empresa que vende mais chopp do Norte e Nordeste. É um fenômeno. Estamos para abrir nossa segunda unidade, depois de 15 anos, agora em Patamares. E sim, era uma cafeteria que eu tive como benchmark uma empresa chamada John John Café, que era do comércio. Eu tinha uma banda, então eu sempre ensaiava ali perto e tomava esse cafezinho no John John. Ali foi o meu primeiro start, já que eu queria abrir. Que massa. É literalmente a vida do empreendedor, né? Você pula e monta o paraquedas caindo. Exatamente. A gente cobra escanteio e vai cabecear. E todo empreendedor quer que no começo é assim, né? Eu atendia a mesa, eu já cheguei a fritar fritadeira, eu tirava chopp. Então a gente está sempre muito presente no operacional, literalmente fazendo isso que você falou, cobrando escanteio e não cabecear. Graças a Deus, a gente sai dessa parte operacional para uma parte mais executiva, com o gerente, para depois ir para a estratégica, onde eu estou. Mas, sem sombra de dúvida, eu passei por todas as fases, todas as áreas do Preto, do Zaca, do Puxadinho, de mais empresas. Para você que caiu aqui de paraquedas
Não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Se você está gostando do conteúdo, desse contexto reto e direto, já manda esse vídeo também para mais alguém que pode aprender sobre empreendedorismo, sobre marca tem que marcar. E se você não está gostando do conteúdo, mande para alguém que você não gosta. O importante é a gente contaminar, transbordar e mandar para outras pessoas. Manda pro inimigo e fala assim, ó, esse cara tá falando um bocado de besteira, velho. Olha isso, vamos meter o pau nele. Tô brincando, mas compartilhe, por favor. O conteúdo é muito legal, vou tentar ajudar ao máximo. Quando você abriu o seu primeiro negócio, porque normalmente, assim, hoje é muito comum muitos negócios fecharem e fecharem rápido. Né? Quando você abriu o seu primeiro negócio, você imaginava ou tinha qualquer lampejo de alguma ideia de que isso ia durar 15 anos? Fábio, para lhe ser sincero, quando eu abri o Preto, eu não pensava 15 anos na frente. Mas eu sou moldado desde muito jovem, principalmente com o esporte, a ter um pensamento de longo prazo. Então, não parei para pensar como seria daqui a 15 anos, mas pelas minhas características, sim. Né? Eu sou muito constante, sempre evoluindo, então, naturalmente, com toda a turbulência que tem em administrar, eu esperava sim. Confesso que não cheguei a pensar nisso, mas é uma consequência do que eu faço no dia a dia. Então, provavelmente, quando eu falecer daqui a 100 anos, todas as minhas marcas vão estar presentes, se Deus quiser. Essa é uma coisa que a geração atual ela não tem, né? Ela quer, se ela não tem um resultado em 3 meses, ela quer mudar, né? Não pensa a longo prazo, no processo, na vivência, não se dedicar para construir, para poder deixar um legado, algo com alicerce e forte. Eu acho que você conseguiu fazer isso muito bem assim ao longo da carreira. Sim. Com essa ideia de a gente tem que trabalhar, né? Arregaçar as mangas. Perfeito. Turbulência, problema, vai acontecer com certeza. Se você não sabe lidar com pessoas, se você não sabe lidar com problemas, troque de área, faça um concurso, porque realmente vai acontecer diariamente. Eu estou 15 anos empreendendo, na verdade 16, e hoje em especial eu tive 3 problemas muito graves, né, que provavelmente qualquer pessoa, até eu no começo, iria me desestabilizar, e eu tenho muito claro em minha mente que esses problemas vão me ajudar a crescer ainda mais. Então, chega a ser uma dádiva você ter um problema, você ter turbulência para resolver. Isso te passa todos os dias. Qualquer empreendedor de sucesso, no começo e até hoje, passam por essas coisas. Até porque, Fábio, a geração muda, os gostos mudam, então você tem que estar muito atento à dinâmica do mercado. A gente acabou de falar que o Preto era uma cafeteria, já com muito sucesso, e virou uma choperia. Eu ia te perguntar sobre isso agora. A maioria dos empresários, dos empreendedores, eles começam e quando pensam num negócio, em um projeto, normalmente se torna muito rígido desfazer ou abrir mão daquela ideia inicial, seja do nome, seja do formato. Como foi isso, essa troca assim? Foi natural? Você precisou tirar a coragem de algum lugar? Porque eu acho muito interessante você tirar de uma cafeteria, tipo assim, da torta para o chopp, né? Como é que você faz essa transição? Como foi para você na época? Para o empreendedor hoje, que entende o seguinte, você tem um negócio e você está prestando atenção no mercado, na tendência, no que é que está acontecendo, e muitas vezes você fica... Não é que você precise mudar sempre, mas às vezes você precisa ter uma visão, né, e olhar um pouco além. Eu acho que isso aconteceu. A escuta ativa, principalmente a escuta do cliente, ela é ouro, tá bom? Então, a essência da cultura da cafeteria e da choperia é a mesma. A preocupação com a experiência do cliente é a mesma. A preocupação em atender bem a estratégia é a mesma. Porém, qualquer empresa que você venha abrir, o público vai te mostrando algumas coisas e é bom você ficar atento a essa mudança. O Mana mudou muito. O Preto ganhou na Veja Bar Bahia 2. Depois de 2 anos, ganhou o Bar para Paquerá. Ou seja, deu um 180 absurdo. Tá tudo bem. Era sucesso na cafeteria, era sucesso no Bar Bahia 2, era sucesso no Bar para Paquerá. E eu, como empresário, também me moldei muito. Por exemplo, eu era um cara erroneamente um pouco avesso ao marketing. Hoje eu sei que o marketing representa, no mínimo, 50% de qualquer negócio. Então, sim, a gente tem que estar flexível a mudanças. E outra coisa, pessoas inteligentes mudam de opinião, tá bom? Não mudam de valores. Mas eu mudo de opinião o tempo inteiro. É capaz de conversar alguma coisa aqui, daqui a um ano bater um papo de podcast, eu estar com outra visão. Não tenho nenhum problema com isso. Eu li uma história essa semana, que ontem até apresentei numa aula, falando de um chinês que ele... tem vários marcos. Ele entrou na academia pela primeira vez aos 50 anos e ele
tirou o brevet, né, de voo, a carteira de piloto de avião aos 79 anos. Então, tipo assim, nunca é tarde para você poder abrir mão de uma aprendizagem e passar a aprender novos conteúdos, né, fazer diferente. Eu acho que essa escuta é uma diferença Fábio, em relação a isso. eu já tive conversas boas com pessoas 70 a mais, e as que eu admiro e as que me deram muito aprendizado são que esses rapazes, eles sentam para conversar comigo e querem aprender, mesmo com 70 anos, tá bom? Você precisa ter, é uma frase até de Alfredo Soares, não sei se é dele, mas eu ouvi através dele, que você precisa ter mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do seu passado. O seu passado já está forjado a quem você é, tá bom? Mas você tem que estar o tempo inteiro pensando no futuro. Inclusive, você vai ser respeitado porque você vai vir a fazer. Óbvio que o seu passado já molda você, já te dá um nome, já te dá um status, mas se você parar, irmão, entenda que é passageiro o sucesso, o dinheiro, a felicidade. Você tem que estar sempre em busca de algo novo. Então, eu espero com 100 anos estar querendo crescer, crescer, crescer sem parar. Essa frase é muito boa, né? Ao invés de se você ter orgulho do seu passado, tenha Paixão pelo seu futuro. Pelo seu futuro. Essa é muito boa. Pensando nessa... Depois de ter várias marcas, vários negócios, como foi a entrada do Humana? Você é um esportista, né? Você é um cara que curte o lifestyle, vive isso depois de ter trabalhado muito, lógico. Você começou a ter talvez um pouco mais de liberdade, né? No sentido menos operacional, mais decisão e estratégia. Mas assim, como foi a entrada do Humana no grupo para você? E se isso para você tem a ver também com uma extensão do seu lifestyle ou se no primeiro momento foi apenas pensando no negócio? O Humana, ele foi nossa última marca, né? Então já era um rapaz mais maduro, mas assim como todas as outras marcas, o primeiro momento é baseado no business, né? Eu via um oceano azul neste mundo de brunch all day, mas claro que unir lifestyle, pessoa física com pessoa jurídica, flui muito melhor. Então, o Humana, ele representa muito o que eu vivo hoje em dia, saúde, comunidade, esporte. Então, fica mais fluido o negócio. Mas a primeira ideia, sim, foi financeiramente falando, não foi propósito, foi realmente uma dor que eu via da sociedade. Se falando do Humana, eu acho que a ideia de escolher o projeto, de começar aqui no Humana, é que todas as vezes, embora eu não seja desse lado da cidade, mas todas as vezes que eu vim correr, ou que eu tive do lado de cá, para mim era impossível não parar aqui para poder tomar um açaí, para poder tomar um smoothie, para poder comer o sanduíche daqui. E isso eu acho que sempre foi um diferencial. Eu sempre encontrei nos horários de treino, ali de manhã ou no final da tarde, gente conhecida aqui. Perfeito. Isso a mim sempre foi muito bom. Então eu acho que com certeza foi uma decisão muito acertada para você dentro disso. Assim, acaba sendo... Tem uma relação muito com conexão, né? A comunidade, ela é o coração da estratégia do Humana. Tudo estrategicamente que a gente faz no Humana, ela é pensado na comunidade. Por exemplo, a gente acabou de abrir uma unidade na Mali. A gente abriu ali porque a gente vê uma demanda de eventos para nossa marca. A gente vai abrir a terceira unidade na Praça do Eucaliptus. Poderia abrir em qualquer outro lugar mais barato, um lugar. A gente quer ali porque tem clube de corridas. Então, a gente sempre pensa na comunidade do esporte e da saúde para depois pensar em como será os passos do Humana. Então, como eu falei para você, todas as marcas têm a cultura nossa, tem os valores nossos. A gente acredita que o maior diferencial competitivo de qualquer empresa são as pessoas boas, engajadas, mas cada negócio estrategicamente parte de um pilar. E o Humana parte desse que você falou. É uma comunidade muito forte de esporte e de saúde. Então você vem aqui praticar um esporte e aqui vira uma junção, uma conexão desse esporte. Se tratando disso, a gente já comentou em um outro momento, em bate-papo, qual é, né, no seu ponto de vista, o que é que você enxerga como o grande segredo do Humana e que possivelmente pode ser a grande dor de cabeça do seu contador? Excelente pergunta, Fábio. O KPI, né, a métrica que mais importa no Humana é a recorrência, tá bom? Eu vejo muitos empresários, não erroneamente, mas
só pensando em aumentar o ticket médio. Seu cliente tem que sentar ali, tem que tomar um café, uma água com gás, comer uma entradinha, comer o prato principal, tomar uma sobremesa. E eu não quero isso para o Mana, muito pelo contrário. O cara vem tomar um café da manhã no Mana para gastar R$60 e acaba gastando 120, ele não volta mais. Então a recorrência, sem sombra de dúvidas, é a principal métrica no Mana. E eu vou te falar um dado, cara, muito legal nosso. 30% das pessoas que vêm no Mana vêm na outra semana. E 60% vêm pelo menos uma vez no mês. Então, sem sombra de dúvidas, a recorrência é a principal métrica do Mana. Eu só olho para ela. Eu não quero saber de ticket médio, de faturamento, eu quero saber de recorrência, porque o principal concorrente do Mana não é o açaí do lado, não é aquele café famoso de uma padaria. O principal concorrente do Mana é você cozinhar em casa. Então eu quero que você deixe de comer o seu cuscuz em casa e venha comer no Mana. Então, a gente precisa dar um ambiente para isso, a gente precisa dar uma atmosfera para que você não cozinhe em casa e venha comer no Mana. Então, essa é a principal diferença do Mana para os outros negócios. Né? Inclusive o puxadinho, não. Lá por ser uma ocasião mais especial, um aniversário, eu quero lá que o ticket médio seja alto. Então eu quero que quando você for no puxadinho, você tenha experiência em todas as fases da alimentação. Sobremesa, entradinha, prato principal com adicional, café. No Mana, não. No Mana, se o ticket médio for para 80, eu não gosto. Eu já ligo um alerta. A gente fala muito sobre cultura no universo geral dos negócios, né? Porque isso sustenta. E dentro do brand isso é muito marcante porque, assim, quando você conhece quem você é e tem um mindset, né? Tem a mente bem organizada sobre sua mensagem, sobre o que você deseja, onde você está, e vive o que você prega, o que você fala, o que você expõe, o que você comunica, a cultura ela se torna uma extensão natural disso. Perfeito. Né? E te conhecendo, eu sei que você é um cara que anda como fala, sustenta isso, não tem vergonha de assumir um novo posicionamento, de mudar, de aprender com isso. Como é que é fácil perceber que você prega e você uma palavra muito constante em outros podcasts que você participou e nas conversas, que a cultura dos seus negócios, elas são muito fortes. E se tratando do Mana, assim, eu queria que você falasse um pouco assim, que cultura é essa, assim, né? Como é que é essa relação? Isso está muito bem organizado na sua cabeça? Você consegue passar para os seus funcionários? Como é que é essa relação, assim, no dia a dia? Excelente pergunta. E os nossos diferenciais, sem sombra de dúvidas, é cultura. E o que é cultura, Fábio? A cultura é aquele gerente invisível. É o que as pessoas fazem quando você não está presente. Existem dois tipos de cultura: a intencional e a cultura não intencional. Alguma vai existir em seu estabelecimento. Sabendo disso, você tem que moldar a sua cultura para o que você quer. E a cultura não é através de fala, é através de ação. Eu mesmo com 15 operações, estou abrindo agora o Preto em Patamares em setembro. Eu vou estar presente no mínimo 4 meses abrindo e fechando a casa para que a primeira geração do Preto, ele crie uma cultura como eu quero, para ele poder repassar para as outras pessoas. Então, se preocupem muito com a cultura. E a cultura não é falada, a cultura é feita através de ação. O seu colaborador vai ver como você atende uma mesa, o seu colaborador vai ver como você trata um cliente, como você é educado, e isso vai entrar nele. Então, eu costumo dizer que o estabelecimento é a cara do dono. No Mana não é diferente. Tiagão, sócio fundador, o Mana vai fazer 8 anos, é praticamente impossível você passar aqui no Mana e não ver ele. Ele está todos os dias aqui presente. Então, isso é uma cultura forte. Dentro da cultura tem 3 pilares que a gente sempre traz, que são processos, pessoas e a própria cultura, né? Perfeito. Desses 3 grandes eixos e pilares de qualquer negócio, eu uma vez escutei o Alfredo Soares, que você falou, dizendo que a ilusão do empresário é achar que vai montar a equipe uma vez e nunca vai mexer nela. E depois ele falou assim que o papel do empresário é viver remontando a equipe. Perfeito. Qual desses 3 pilares é realmente o mais complicado? É esse pilar humano? Eu vou falar que é o pilar humano, porque as pessoas é a principal raiz para os processos, para a cultura, para o atendimento, para tudo, em todos os ramos, principalmente no que envolve o nosso ramo. Eu acredito que pessoas boas, uma equipe engajada, é, sem sombra de dúvidas, o principal fator competitivo das minhas empresas. Tá bom? E o processo, Fábio, nada mais é do que a clareza. E as pessoas precisam de clareza.
Não posso contratar uma pessoa, querer que ela atenda, que ela chame o cliente pelo nome, se eu não ensinei esse processo para ele. Eu não posso chegar aqui no Mana e estar passando, por exemplo, uma rocha. Nada contra uma rocha, mas não tem a ver com o fit da marca. Então, até o playlist do Mana, ela é baseada no processo que te estabelece. Então, o processo nada mais é do que a clareza para que as pessoas executem com a sua cultura. E minhas empresas, Fábio, eu considero que elas são empresas de educação, mais do que uma própria empresa de alimentação. Então, eu educo muito meus colaboradores, vários deles têm reuniões comigo one-on-one sobre seus problemas pessoais. E para mim, é muito gratificante isso, cara. Um colaborador meu que está com problema em casa, depois de 2 meses conversando comigo, está com um casamento maravilhoso, está mais bem financeiramente, Melhora como pai, melhora melhora como pai, cidadão. então você acaba gostando disso. Então, com certeza, cara, você nunca vai formar um estabelecimento, principalmente nesse ramo, ele vai andar com as pernas próprias. Óbvio que assim como uma criança, no começo você tem que ficar mais presente. Depois você pode, através de muita cultura, muito processo, se distanciar um pouquinho. Mas vira e mexe, você tem que voltar. Isso aí é mandatório. Quem não gosta de pessoas, quem não gosta de liderar, por favor, escolha outro ramo. Em algum momento você teve dúvida? Cara, com toda a humildade do mundo, nunca tive dúvida, Fabão, porque nunca através dos esportes eu fui moldado a saber que as turbulências, os desafios, as coisas que não estão ao meu alcance, as coisas que acontecem, eu saber que eu vou voltar mais forte, cara. Os esportes todos que eu pratiquei são voltados para isso. O tênis me ensinou muita estratégia mentalmente falando. O jiu-jitsu me ensinou muita resiliência. Então, tudo isso vai me moldando como empresário. Então, vão existir problemas, sim. Como é que eu vou reagir a esses problemas é que é o grande diferencial. Então, as pessoas acabam desistindo com o primeiro, segundo, terceiro problema. E eu não, cara. Eu vou seguindo. E cada problema que você passa se torna maior. Tanto profissionalmente, quanto de saúde, quanto pessoalmente falando, quanto no seu casamento. Então, é uma dádiva para você ter esses problemas e com maestria lidar com eles. Você falando essa parte do problema e você trazendo essa parte do esporte, qual é a importância? É um movimento natural. Zuckerberg posta direto que faz jiu-jitsu, o sócio de Alfredo lá no G4 está dentro do esporte. A gente está vendo hoje um movimento de muitos empresários mostrando e compartilhando na rede essa entrada no esporte, a assiduidade e tal. Qual é o diferencial e esse aprendizado? Você já começou a trazer isso um pouco assim do esporte na sua vida? Você comentou que dentro da CLT, tipo assim, como você nunca tinha trabalhado, o esporte te ajudou muito no início do negócio sobre disciplina, essas coisas. Até para as pessoas que estão escutando assim, quem é empresário hoje e não consegue ter constância e consistência, o esporte talvez seja a importância do esporte, né, na vida do empresário. Eu não sei se eu comentei contigo, mas minha família toda foi do direito. Não tenho um empresário que eu admirava ou alguém de minha família que eu me espelhava. Então eu acredito que minha escolha de ser empresário ela veio do esporte. Tá bom? Porque a antifragilidade, que é você voltar melhor de um problema, a estratégia, a resiliência, tem tudo a ver esporte e empreendedorismo. Imagine você, uma criança com 12 anos jogando tênis e eu preciso lutar mentalmente para virar aquele jogo sem a ajuda externa de meu pai, de minha mãe, de ninguém. Então você se molda a achar caminhos para sair daquela situação. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Você está o tempo todo lidando com pequenas frustrações. Você quer pegar o braço do cara, o cara tira. Você quer estrangular, ele não deixa. Então você vai lidando com pequenas frustrações e vai se moldando. Tudo que o empresário passa no dia a dia. E outra coisa, empresário ele é meio que viciado em problema. Então, por isso que eu acho que todos os empresários de verdade, aqueles que não têm apoio do governo, empresário mesmo, que criou coisa do zero, ele e o esporte andam juntos, tá bom? Até para você ter mais performance. Né? O esporte vai te dar mais endorfina, vai te dar mais motivação. Então, você vai ser um melhor empresário se você for esportista, sem sombra de dúvidas. A escolha do Mana tem um pouco a ver com essa relação sua com o esporte, com
o mercado wellness agora que está muito em alta, né? Muita gente fala disso, tem uma relação direta com essa relação de esporte e tudo? Sinceramente, no primeiro momento, não. Foi pela oportunidade de negócios que eu vi no mercado. Mais óbvio que o Mana de minhas marcas é que mais faz fit com o meu estilo de vida. Então, qual a marca minha que eu mais consumo? É o Mana. Né? Qual é a marca minha que fica mais fluido para eu conversar? É o Mana, porque ela realmente está entrelaçada com o meu estilo de vida. Então, flui melhor isso, né? Saúde, esporte, comunidade. Mas o primeiro momento, sim, foi o business, sim. Você é um cara que, além de eu admirar muito como pessoa, como homem, como empresário, como ser humano, como pai dedicado, eu já percebi que você sempre tem frases maravilhosas. Você não é guru, não é coach, mas você tem frases que marcam muito e são frases muito boas. Você falou na instante do orgulho do passado, que é melhor ter paixão pelo futuro, mas tem uma frase sua que, da primeira vez que você falou, me marcou muito e eu tenho pensado nela constantemente. E eu acho que todo mundo deveria escutar, que é aquela: não queira pouco, nem da vida, nem do trabalho, nem das relações, de lugar nenhum. Me conta um pouco da importância dessa frase na sua vida, como é que as pessoas podem aprender também com ela, porque eu tenho certeza que você aplica ela diretamente na cultura com seus funcionários, para que eles sempre queiram mais e queiram crescer ali Perfeito. dentro. Quer, a gente já teve a sorte de estar aqui no mundo, né? Então, Deus deu esse presente para a gente estar aqui. Então, vamos usar o máximo desse presente de Deus para nossa vida. Então, eu acredito que se seu objetivo profissional é ser rico, trabalhe que você vai ser rico. Se seu objetivo profissional é ser famoso, trabalhe que você vai ser. É fazer uma diferença no mundo, trabalhe que você vai ser. Não queira pouco do seu corpo, queira mais saúde. Se você quer ter um abdômen trincado, tenha. Na sua vida pessoal, na sua vida como família, queira cada vez crescer mais, queira cada vez mais dar mais segurança para sua família. Então, eu acho que o ser humano é maravilhoso demais, cara. Nossa mente, ela é incrível. Então, não queira pouco da vida, em relação a todos os âmbitos da vida. Vá atrás do que você deseja, né? Eu sei que muitas pessoas tiveram trauma na infância, que pode paralisar, bloqueios mentais, mas isso aí te leva até uma certa idade, 20, 21, 22 anos. Depois a gente sabe que te colhe o que te planta. Então, justamente isso, cara. Se você quer alguma coisa, comece a plantar agora que você vai colher, né? E óbvio, fica mais fácil para mim porque eu tenho no meu DNA isso de não desistir, de ser antifrágil. O que é um cara antifrágil? É aquele cara que, com a dificuldade, ele não resolve a dificuldade, ele volta maior ainda, né? Então eu levo isso muito a sério. Eu quis ter uma saúde de ferro, eu quis ter uma família com vários filhos, eu quero ficar com minha esposa até o resto da vida, eu quero viajar 10 vezes no ano, eu quero ter muito dinheiro na conta bancária. Então, não queira pouco da vida, cara. Tudo que você quer é só correr atrás. Essa é muito boa. Tem uma outra que eu, inclusive, usei ontem. Essa frase sua na palestra, falei de quem era. Você falou assim que eu gosto muito do tema autenticidade e a gente consegue despertar isso. Você, uma vez em um café, você falou assim comigo: todo mundo é o melhor em ser ele mesmo. Ninguém pode ser melhor do que isso. Porque muita gente hoje em dia vive querendo moldar, espelhar, né, ser o que não é, usar uma máscara, usar algo do tipo e esquece de si mesmo. Quando você falou isso da primeira vez, eu falei: é impossível, tem que anotar essas frases para a gente poder não perder como chavão, assim. Cara, no advento da rede social, a gente vê as pessoas querendo literalmente ser o seu, o seu influenciador, o seu guru, mas na verdade você tem que se espelhar, pegar coisas boas, filtrar e absorver o que é bom para você e se conhecer e usar aquilo, né? Porque, Fábio, se você quiser abrir 30 empresas como eu abro, você vai começar a competir comigo e não é o seu forte. Uhum. Entendeu? Então, qual é o seu braço direito? Qual é a sua perna direita de Messi, esquerda de Messi? O que é que você tem de bom? É o que você é, tá bom? Então, dificilmente, Fábio, eu vou conseguir criar uma marca tão boa como você. Tá no seu DNA isso. E você perguntou se o Mana tem a ver com o meu lifestyle, por isso que eu abri. Não, cara, eu não faço o que eu gostaria.
Se eu fizesse o que eu gostaria, eu estava agora dando aula de tênis, eu estava esquiando. Eu faço o que eu sou bom. Então aprenda que até os 30 anos ali, 31, você pode testar muitas coisas. Passa do 31, 32 até os 45 é o seu sprint, cara. Faça aquilo que tem que ser feito. Agora, óbvio, os resultados vão aparecendo e você acaba gostando daquilo, né? Eu não nasci para ser gestor do Bar Preto, do Grupo Preto, mas o retorno que me dá, a vivência que eu vou tendo com isso, eu acabo gostando disso e acabo me apaixonando pelo processo, tá bom? Então, eu literalmente não quero copiar ninguém, eu tenho esse papo sempre com minha filha, de ela ser autêntica, porque você é o melhor do mundo em ser você mesmo. Ninguém vai bater, meu irmão, ninguém vai competir com você com o que você é melhor. Agora, se você, como eu falei, quiser copiar alguém, você já está um passo atrás. Muito boa. Você falou de sua filha agora e eu já percebi que você é um cara que a família é um pilar muito importante para você. Qual é a importância da família nessa construção do negócio e a sustentação disso? Porque a gente vê, às vezes, o empresário solteiro que está aí tocando o terror, que aproveita os negócios e tudo para poder namorar, para poder paquerar, se usufrui do pilar de estar no palco ou algo do tipo, e você é um cara muito voltado para a família, assim, no sentido com os filhos, enfim, com a esposa, com tudo. Qual a importância da família para uma pessoa que quer construir algo na vida e deixar um legado? Para esse exemplo que você deu de um empresário que usa o bar para paquerar ou que usa a sua empresa para algo pessoal, sabe que a família tem um fato muito importante, sabe qual é? É te blindar de você mesmo. Então, se você tem uma família, uma esposa em casa com a filha, o exemplo que você deu de paquera, o cara não pode. Então, a empresa acaba blindando você de você mesmo. No meu caso, meus pais nunca brigaram em minha frente, eu sempre vi um casamento como uma coisa muito boa. E sempre pensei em ter uma família numerosa, eu amo ser pai, eu amo criança, eu amo minha esposa. Então, eu sou o que sou por causa deles, tá bom? A sanidade mental que eles me dão para eu ficar livre, fazer o que eu quero, ajuda muito, sem sombra de dúvidas. Uma pergunta que não quer calar. Gustavo é tenista ou crossfitter? Gustavo é tenista, cara. O CrossFit me ajudou muito a eu ter mais fôlego, mais resistência, mas eu sou completamente apaixonado pelo tênis. Eu amo tudo que envolve o mundo do tênis. Eu joguei na infância, parei durante 20 anos e voltei agora na pandemia. Eu acho que tem tudo a ver comigo o esporte. Ele é um esporte físico, ele é um esporte mental, ele é um esporte de estratégia, ele é um esporte de resiliência. Então, as minhas características, ela vem à tona no jogo de tênis. Inclusive, se você quer conhecer uma pessoa profissionalmente e ela joga tênis, vai ver o jogo dela. Você vai ter todas as características. Se ele vai ser um bom sócio, se ele é um cara muito nervoso, se ele consegue tomar decisão boa sob pressão, se ele aguenta a pressão. O tênis lhe explica isso. Vou fazer... Para você que chegou aqui agora, não deixe de curtir, de se inscrever, né, de enviar e de compartilhar esse conteúdo. Vou fazer um bate rápido com você. Com uma frase só, uma palavra, o quê? O mais rápido possível que você puder para responder. Qual o hábito que te sustenta no dia a dia? Disciplina. Disciplina. Um livro que mudou sua cabeça. Antifrágil, Nassim Taleb. Se sua marca fosse uma palavra só, qual seria? Comunidade. Qual a maior mentira que contam sobre o sucesso? Que você consegue ficar com ele para sempre. Dinheiro e paixão se dão bem? Sim. Na sua lápide, se você fosse escolher, o que é que vai estar escrito lá? Um homem honrado. O talento a gente sabe que abre portas, né? O dito dom para muita gente. Mas o que é que sustenta esse lugar? A disciplina. Uma pessoa talentosa sem disciplina é almoçado por um disciplinado. Em qualquer área.
Óbvio, se juntar os dois, aí vira Neymar, Messi, Djokovic, Usain Bolt. O que é que muda primeiro? O negócio ou a mentalidade? A mentalidade, sem sombra de dúvidas, a maior característica de uma pessoa, principalmente de um empreendedor, é ter essas armas mentais para sair ali do problema, tá bom? A emoção mais importante é a emoção emocional. Ela é a base de tudo. Essa relação agora, assim, de depois que você trabalha, eu sei que você provavelmente, até para as pessoas entenderem um pouco o processo, que não estão acostumados hoje com a vivência, com o trabalho diário, com aquela jornada. Eu sei que no início você ralou muito lá no Preto, né? Como você falou, você viu o show, fez de tudo, né? Aprendeu, ralou como todo mundo ali, aquela coisa não era o filho do dono, era quem estava fazendo. Para as pessoas que não têm essa paciência ou não estão conectadas com o fazer, querem resultado rápido. Assim, conta um pouco dessa história, como foi no início de tudo e como é hoje, assim, essa mudança de você falar assim, foi meu orgulho, eu passei por isso, para mim foi bom, foi aprendizado. Eu já vi que você já falou assim, coisas do tipo, eu passei um período que eu não conseguia nem treinar e assumir essa responsabilidade de que em algum momento eu ia conseguir voltar a fazer, enfim. Fábio, 100% todos os empreendedores bem-sucedidos passaram por isso, tá bom? Não existe balanço no começo de sua jornada. Né? Eu desbalancei completamente da saúde, da família, em prol do negócio. Né? Eu comia fast food, eu era gordinho, eu não fazia Eu não exercício. consigo ver você gordinho, não, Gustavo. Gordinho, entre aspas, mas eu comia fast food todo dia. Mas eu sempre soube que era durante 5 meses, ou 5 anos. Então, todo empreendedor de sucesso, todo, sem nenhuma exceção, vai passar pela operação primeiro. Não tem jeito. Vai, se você tem uma corretora de valores financeira, você que vai captar seus clientes, você que vai ensinar, você que vai investir o dinheiro. Se você faz uma marca como o Fábio faz, ele vai bater de porta em porta, atrás do cliente. Não tem jeito. Você tem que estar na operação sempre. Não tem jeito. Todos, de qualquer ramo. Depois, com a experiência, com a maturidade, você vai passar para essa parte que é a executiva. Que você coloca uma pessoa para fazer esse trabalho braçal, né? Eu fazia pedido, eu deixei de fazer. Eu já cheguei a fritar batata, eu deixei de fritar. Para depois, sim, você passar para essa estratégica. Então, se você não tem paciência, simplesmente mude de ramo. Faça concurso, enfim, jogue na Mega Sena, faça qualquer... Até pro próprio esporte, cara. O cara que não tem paciência não dá certo, porque você não vai evolui, parar no primeiro problema, que vai dar sempre ter problemas. O tempo inteiro eu vou ter problemas. Não tem jeito. Isso é uma coisa que... Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Eu ia te perguntar isso. Aqui do Mana, o que quem está aqui não pode deixar de experimentar, que você fala assim, porra, isso aqui no Mana, velho. Cara, o Mana, na minha opinião, tem um produto, que é o melhor produto de alimentação que eu já vi, que chama o Smoothie do Mana, que nada mais é do que o açaí orgânico, sem açúcar, saudável, com pasta de amendoim e proteína. É uma alimentação completa, com um gosto que pro meu paladar tem nada igual. Inclusive, meu primeiro contato com o Mana foi através desse smoothie. Eu comi isso, falei, meu Deus do céu. Com nimbus de cacau. Ave Maria, que não provou, prove. Fica fácil para mim falar, porque além de ser minha marca, eu amo o produto, mas sem sombra de dúvidas, é um produto assim, de todas as minhas marcas, mais diferenciado. É mais fácil tocar um negócio que você consome, que você gosta, que você tem. Como é essa relação assim entre... As pessoas confundem esse... Quando eu gosto muito, às vezes eu não consigo fazer negócio, ou dizer o não, ou tomar decisões tão perfeitas, mercadologicamente falando, né? As pessoas às vezes misturam, é tipo aquela coisa assim, o cantor gosta tanto de cantar que dificilmente ele vai dizer não para um lugar que ele quer tocar, mesmo o cara pagando muito pouco, oferecendo muito pouco. Como é que se torna isso em relação aos seus negócios? O que você gosta muito, que você consome, é mais fácil, é mais difícil? E o que você não tem essa relação? Fábio, é mais fluido, beleza? Eu não consigo separar CPF de CNPJ. Para mim, inclusive, isso é muito bom. Para mim, inclusive, esse é um dos segredos. Essa outra frase que ele fala que você pode anotar aí, não dá para separar CPF de CNPJ. Para mim é um dos segredos. Então, por eu ser saudável, por eu ser um rapaz de esporte, fica mais fluido. Mas mais fácil, talvez, de
de falar, né? Eu sou um cara que não tem tanta facilidade em comunicação na rede social, fica mais fácil falar, sem sombra de dúvidas. É mais fácil eu tomar um açaí do que eu beber um chopp. Mas, aquilo que eu te falei, cara, eu não faço o que eu gosto. Eu faço o que tem que ser feito, principalmente profissionalmente falando. Então, para mim, me difere. Eu poderia... Não queria abrir uma empresa de, sei lá, de bet, algo do tipo, mas posso abrir um restaurante de esfirra. Para mim não muda muito, não. Para mim a cultura vai ser igual, os valores vão ser igual. Eu só vou pensar no que o público vai gostar. Qual a importância das viagens no seu respiro Dá o como quê? empresário? Perdão? Das viagens no seu respiro, do tipo assim, quando eu paro para viajar, isso muda alguma coisa quando você volta? Sim. Eu prezo muito pelo mindfulness, pela meditação. Seria ideal que todo mundo parasse em flor de lótus e meditasse. Eu sei que isso não vai acontecer com ninguém, mas eu faço muito esporte por causa disso. Quando eu estou jogando tênis, não consigo pensar em nada. E nas viagens, cara, apesar de quando eu estar viajando, eu estar trabalhando, eu estou no WhatsApp, eu estou fazendo um call, é uma coisa um pouco diferente. Eu tenho uma paixão, por exemplo, por neve. Quando eu tô cercado de neves, é uma coisa que não sei o que acontece comigo. Eu me sinto mais poderoso. Então, muitas de minhas ideias vêm em viagens de esqui. O papo com meu sócio, Thiago Hanna, é mais informal. Então, as melhores ideias vêm dessas viagens. Inclusive, a Gardini veio da viagem que a gente fez para Amsterdã. O Puxadinho veio da viagem que a gente fez para Brasília. Então, nada tão intencional, mas acaba me alimentando mais para isso. Sai um pouquinho da rotina, que eu sou um cara muito disciplinado, então me ajuda muito. Eu sou um cara criativo, então é essencial para mim ter essas viagens. Dentro da sua rotina, a importância de você manter isso. Eu sei que de vez em quando sai do escopo, né? Vem um problema, vem outro, mas eu acho que talvez as pessoas não percebam quando você se dedica à parte do esporte, da saúde mental, do mindset, da qualidade de vida, de fato, do desacelerar, como isso impacta na decisão dos negócios. E você, eu sei que você tem uma rotina muito bem definida assim na sua mente, mesmo que de vez em quando possa sair, mas é bem definida assim. Qual é o seu dia perfeito? Fábio, eu vivo o meu sonho, né? Eu não mudaria nada na minha rotina, que eu amo demais. E eu acredito que a disciplina é a maior liberdade do ser humano. Tá bom? Se você quer ter liberdade para viajar, se você quer ter liberdade com sua família, seja um cara disciplinado. As pessoas confundem isso. Então, uma rotina perfeita para mim, meus dias normalmente, pela manhã, eu só trabalho no WhatsApp, óbvio que se tiver uma reunião importante eu vou, mas ela é dedicada à saúde. Eu levo minha filha todos os dias na escola, eu rezo quando acordo todos os dias, eu me sintonizo numa frequência positiva, pensamentos positivos na primeira hora do dia, faço sempre meu esporte no jejum e de tarde passo as reuniões presenciais. Então, e de noite tá com minha esposa. Esse é um dia perfeito para mim. É de dormir cedo? Eu sou de dormir cedo, sim. Quando dá 8 horas eu já tô morrendo de sono. Porém, como eu faço muita competição de tênis, muitas dessas competições são à noite, 9 horas da noite. Então, nesses dias em especial, eu acabo dormindo tarde. Mas, no geral, eu durmo 9 horas, já tô dormindo. 5h30 já tô acordado. Inclusive, eu sou o cara do dia e quando eu abri o preto, eu vivia à noite. Mas sempre soube que era temporário. E como era na época da banda, essa onda da noite? Porque, se você não sabe, ele não tinha um dread, um rasta, não usava uma touca com as bandeiras, com as cores da bandeira da Jamaica, mas vivenciou o universo do reggae durante um tempo, né? Vivenciei o universo do reggae, sim. Inclusive, até meus 25 anos, meus maiores ídolos eram artistas, esportistas. Eu sou fã número 1 de Bob Marley, não tatuei por muito pouco. Sou fã de bandas de rock, sou fã muito disso e sempre tive a música dentro de mim. Tive banda desde os 10 anos, toquei bateria há muito tempo, toquei em várias bandas de reggae, abri show de todas essas bandas famosas de Salvador, mas nunca foi algo muito profissional, tá bom? De cara eu sabia que não ia dar dinheiro e eu sou um pouco focado nisso, principalmente no começo, mas me moldou muito, cara. Me ensinou, eu que era o responsável por pegar dinheiro, por arranjar show. Eu aprendi a lidar já com pessoas ali, porque eu meio que era o capitão da banda, então de lidar com personalidades diferentes. Mas a música está no meu DNA. Eu vou sair daqui, indo para casa,
vou ouvir um reggaezinho sem sombra de dúvidas. Onde é que entra a música no seu dia a dia, assim, que é obrigatório? Você fala assim, para resolver, em que situação a música se torna necessário de você escutar? Quando eu quero realmente desconectar do trabalho, ela para mim é um dopingzinho, sabe? Se eu ouvir música, por exemplo, eu tô aqui fazendo um podcast. Antes desse podcast eu não ouvi música, cara. Eu ouvi ouvindo outros podcasts. Porque se eu ouvisse música, eu ia relaxar tanto que ia tirar um pouco esse meu foco no falar. Então, quando eu quero literalmente desconectar, eu escuto música. Eu escuto muito música no banho, todas as minhas viagens eu levo caixa de som. Tá pra gente dia a dia comigo, mas sempre quando eu quero desconectar. Para a gente fechar, uma mensagem que você possa deixar para um empresário, empreendedor, para a galera nova que ainda não construiu nada, que está no início de carreira ou que já está fazendo. Qual é a grande mensagem que você pode deixar assim? Se eu quero deixar um aprendizado para você. Profissionalmente ou pessoalmente? CNPJs E CPF unidos? juntos. Não queira pouco da vida, cara. Viu? Lute por tudo que você vislumbra, tá bom? Às vezes a sua está distante de você, você mudar o seu ambiente, você subir mais um degrau, é possível, tá bom? Então, na saúde, no esporte, na família, na profissão, nunca queira pouco. Lute pelo que você deseja. Gustavo, muito obrigado. Não queira pouco, vai ficar dentro e gravado para muita gente, né? Aí essa mensagem. Então, para você que acabou de assistir, pode marcar um papo com contexto reto e direto, porque marca, tem que marcar. Muito obrigado, essa versão especial aqui no Mana.